Olá! Ainda você está em dúvida em relação aos reflexos da decisão do Gilmar Mendes em relação à sua ação de poupança? Muita gente tem enviado contato aqui para o escritório, nos comentários do último vídeo em que eu comentei a decisão do Gilmar Mendes, e tem muita gente ainda confundindo tudo. Ação pública, ação individual, plano Collor 2, plano verão. E se você está nesse meio, se você está com dúvida em relação à decisão do Gilmar Mendes, como eu falei no último vídeo, fica aqui. Eu tenho o esclarecimento necessário para que você definitivamente entenda o que está acontecendo e o que vai acontecer com essa decisão do Gilmar Mendes. Vamos lá? Meu nome é Marcos Novaes, eu sou advogado, eu tenho esse canal aqui que começou falando sobre as ações de poupança e estamos aqui até hoje. Agradeço você pela audiência. Peço desde já para que, se você for novo aqui, para que você clique aí no sininho, clica no botão de inscrição, curta e compartilhe o vídeo para ajudar o canal a crescer. Eu dependo de vocês, tá certo? Vamos para o tema do nosso vídeo. O Gilmar Mendes deu uma decisão em um dos recursos que vinham paralisando todos os processos do Brasil inteiro desde 2010, determinando a suspensão dos processos de execução da ação coletiva do IDEC contra o Banco do Brasil, que já tinha acabado e que não foi atingido pela suspensão do STF, e que as execuções vinham e vêm sendo tramitando normalmente, sem a interferência de tudo isso que você vem escutando. Acordo, STF, FEBRABAN, AGU, IDEC, FEBRAPO. Essas ações que já haviam acabado, vinham tramitando e vêm tramitando até hoje. Pois bem, os bancos, a FEBRABAN, o Banco do Brasil e a AGU fizeram uma petiçãozinha e mandaram para o processo do Gilmar Mendes, que trata apenas dos planos econômicos, do plano econômico Collor 2, dos expurgos do plano Collor 2 que aconteceu em 1991, e falando o seguinte: Gilmar Mendes, ministro Gilmar Mendes, a adesão do acordo está pequena, os poupadores do Banco do Brasil não estão fazendo acordo, tem desencorajado todo mundo a trabalhar, porque o acordo fala que tem que ficar tudo suspenso por 2 anos, só daqui 2 anos o STF tem que julgar a matéria e, infelizmente, a gente não está recebendo dinheiro. Literalmente foi isso. O Gilmar Mendes, analisando o pedido do Banco do Brasil, simplesmente deu aquela decisão que eu comentei no último vídeo, falando que devem ser suspensos todos os processos do Brasil, independente se é coletivo ou se é individual, e se está na fase de conhecimento, ou seja, se está no começo do processo, ou se o processo já acabou e só estava naquela fase de cálculos, né? Lembra que eu só falo aqui no canal, eu só falo terminologia que você entenda, né? Então, se às vezes eu estiver falando coisa jurídica e você não entender, deixe seu comentário aí para que eu esclareça. Mas enfim, ele suspendeu todos os processos. É válido isso? Como eu comentei no último vídeo, não é válido, porque esse acordo, ele determinou a suspensão dos processos que ainda não haviam acabado, seja ele individual, seja ele coletivo, seja ele ação civil pública, seja ele em fase de conhecimento, fase de execução provisória, né, quando é provisória, que ainda não acabou. Esses processos, os processos que já estavam parados desde 2010, são esses que são objetos desse acordo, tá? São esses que são objetos deste acordo. As ações civis públicas, eu tenho um vídeo aqui no canal que fala a diferença de ação civil pública e de ação de cobrança, né? As ações individuais que a gente processa quando você processa o banco diretamente e quando tem um órgão como o IDEC que entra com uma ação coletiva pública, civil pública, para todo mundo. As ações civis públicas que já haviam transitado em julgado, já haviam acabado, qualquer decisão que acontece depois do trânsito em julgado, desse término, não pode afetar ela. Então as ações civis públicas que já haviam acabado não podem ser suspensas. Tanto é que elas vêm andando normalmente. Tanto é que desde o início dessas execuções das ações civis públicas, que já transitaram em julgado, como a nossa Caixa, nosso banco, Banco do Brasil, Bamerindos, tanto é que dentro dos processos, do seu processo, tem dinheiro depositado. Por quê? Quando o banco se defendeu, para se defender nesses processos que já acabaram, para eles conseguirem enrolar
e não te pagar, eles têm que colocar o dinheiro lá na conta do juiz. Então agora, o que eles estão fazendo? Eles estão tentando forçar a barra para suspender esses processos também, para que você abra mão de 80% do seu direito e para que você receba 15% diretamente deles. Sendo que já tem todo o dinheiro dentro do teu processo. Gente, quando eu falo isso aqui, eu falo na grande maioria. Pode ser que o seu processo individual aí, o banco tenha tido alguma artimanha jurídica que não depositou o dinheiro. Mas em regra, o dinheiro está dentro do teu processo. Então eles tentaram pelo menos suspender. O Gilmar Mendes caiu na deles, suspendeu os processos, só que essa decisão ainda não tem eficácia. Por que não tem eficácia? Porque já tem dezenas de recursos de advogados do Brasil inteiro falando que o que eu falei no último vídeo, que ele não tinha o direito de peticionar em relação a isso, porque o processo dele não abrange a isso, que foi a Corte Especial do STF, que o plenário, né, que fala, foi o plenário do STF quem fez a decisão de homologação e não ele sozinha, que como eu já falei, o Plano Collor 2 não é objeto dessas ações civis públicas do IDEC contra o Banco do Brasil, porque essas ações civis públicas do IDEC, do Banco do Brasil e da nossa Caixa são exclusivamente do Plano Verão 1989 e não Collor 2 1991. Enfim, essa decisão ela encontra-se ainda sub júdice, ela não teve eficácia. E acredito eu que se o senhor ministro realmente for um defensor da Carta Magna, o que é isso, doutor? Da Constituição Federal. Ele, como defensor da Constituição Federal, ele é o primeiro a saber que ele não pode jamais mexer naquilo que já tinha acabado e encerrado. Aquele processo que já tinha no juridiquês, já tinha transitado em julgado, já acabou o recurso. Mesmo depois do trânsito em julgado, tem uma possibilidade de você rediscutir, já passou todos os prazos para rediscutir. Não tem nenhuma decisão dele e de nenhum outro ministro que possa afetar os andamentos das ações civis públicas que já tinham transitado em julgado. Ok? Então, se você é poupador, se você é advogado, se você tem poupança, se você está em dúvida, na minha opinião, fique tranquilo, que essa decisão foi uma tentativa frustrada dos bancos, da AGU, porque a AGU, como eu já falei também, ela é do governo, a Advocacia Geral da União, e o governo é um dos maiores interessados nisso, por causa da Caixa Econômica Federal, que é um dos bancos que mais devem o Plano Verão, e que tinha uma ação civil pública que ainda não tinha acabado, que os poupadores estão sendo obrigados não, que os poupadores estão tendo a possibilidade de fazer o acordo agora, mas, na minha opinião, como você já sabe, estou cansado de dizer aqui, não vale a pena fechar o acordo. Se você esperou até agora, espere completar esses 2 anos, nós já estamos em dezembro quase, gente. O acordo foi homologado em março. Em março de 2020 passa o prazo do acordo. A partir de março de 2020 o STF vai ter que julgar a matéria. Então você se esperou até agora, está passando fome, está passando necessidade, viveu até agora sem esse dinheiro? Por hombridade, não feche esse acordo. Essa é a minha opinião e eu tenho todo o direito do mundo de expressar a minha opinião. Eu, como operador do direito, quando eu recebo a proposta ridícula dos bancos, a vontade que eu tenho é que nem ligar para o meu cliente. Mas ainda pela hombridade que eu tenho, eu ligo e falo e explico. E eu tenho aqui diversos vídeos falando, não feche o vídeo, não feche o acordo. Tá ok? Tá aí. Se você ainda tiver alguma dúvida em relação à decisão de Gilmar Mendes, em relação a tudo isso, deixa aqui seus comentários. Deixa seus comentários. Porque no próximo vídeo, eu já estou aqui, ó, vou responder dúvidas deixadas no canal sobre esse tema e sobre outros temas que pode ser a sua dúvida também. Então deixa aqui no comentário todas as suas dúvidas, para que eu possa fazer um compilado e no próximo vídeo responder. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Fique com Deus. Curta e compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.